milionário em pânico ao encontrar a filha virgem do porteiro que revela seu segredo oculto. Lúcio olhava para o vidro imenso da sala, à vista das luzes frias da cidade espalhadas lá embaixo. A mansão toda decorada com móveis caros, mármores polidos e lustres que brilhavam no escuro, parecia mais uma prisão de luxo. Ele sentia o peso da própria vida sufocando o peito. Tudo ali fora construído para parecer perfeito. Mas a verdade era um castelo de cartas prestes a desabar. Sua filha, Clara, doce, inocente e com só 18 anos no horizonte, caminhava despreocupada pelo corredor. Tudo o que ele queria era protegê-la desse mundo sujo de dinheiro e mentiras que ele mesmo ajudara a criar. Mas no fundo, sabia que já não tinha controle. Talvez nunca tivera. Então surgiu Rita, a filha do porteiro, com olhos que enxergavam demais. Uma garota simples, com um olhar que parecia despir as máscaras daquele lugar. Quando Clara a trouxe para dentro da mansão, como quem não imagina, ela guardava um segredo que Lúcio jamais pensou que pudesse ressurgir. Um segredo obscuro do passado, aquele tipo que gruda na pele e que você tenta arrancar, mas ele volta implacável. Um segredo que poderia destruir sua fortuna, sua reputação, seu mundo inteiro. No silêncio daquelas paredes opulentas, Lúcio se perguntava: será que aguentaria o peso disso? O medo apertava sua garganta, suas mãos tremiam quando pensava no que poderia acontecer se a verdade viesse à tona. E se Rita, com sua percepção feroz, resolvesse abrir a boca? Como ele protegeria Clara? Como protegeria a imagem de um homem de sucesso? Num instante, ele se viu vulnerável como nunca antes. O homem poderoso, que comandava impérios, ficou reduzido a um monte de dúvidas, preso pelo medo do que perderia: a filha, a fortuna, o nome. Suas ambições, que pareciam já ter alcançado o topo, agora estavam ameaçadas por um fio invisível prestes a romper. Clara continuava rindo no andar de cima, alheia a tudo. Maus. Debaixo daquela luz fria, ele se viu cara a cara com seus demônios. Podia proteger tudo e todos? Ou era hora de encarar a verdade, por mais aterrorizante que fosse? O silêncio voltou, pesado e denso. Lá fora, o vento soprava contra as janelas como um aviso. A pergunta martelava na mente de Lúcio: e se enfrentar sua sombra custar tudo que já lutou para construir? O relógio na parede parecia zombar, marcando o tempo que ele não tinha. O homem milionário, no limite da sanidade, respirou fundo. Agora restava esperar para ver quem sairia desse jogo vivo e quem perderia para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like, pode. E me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ria no andar de cima, despreocupada, enquanto Lúcio sentiu o coração disparar. O relógio na parede parecia girar mais rápido, cada tic-tac reverberando o medo que ele tentava esconder. De repente, um barulho vindo do andar de cima chamou sua atenção. Um grito estridente que cortou o ar como uma faca. O que foi isso? O instinto paterno despertou e ele correu pelas escadas. Não pensou duas vezes. O mundo exterior desapareceu. Restou apenas a necessidade de descobrir o que havia acontecido com sua filha. Quando chegou ao último degrau, a cena que presenciou o deixou paralisado. Clara estava no chão, as lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto Rita segurava um telefone com a tela iluminada. Lúcio viu os olhos da menina, cheios de terror, e a expressão de Rita, timé. Clara, o que aconteceu? A voz de Lúcio saiu quase num sussurro, mas a intensidade da situação o fez ecoar. Ela ouviu uma gravação.
de um passado que não deveria saber. Rita falou. Sua voz tremia. Eu não queria que ela soubesse. O coração de Lúcio despencou. De que gravação você está falando? Rita hesitou, as palavras parecendo uma pedra na garganta. A garota sabia mais do que parecia, mas a verdade não queria vir à tona. Clara, ainda no chão, seus olhos escuros, quase pareciam um espelho, refletindo o medo do pai e a inocência perdida. Então, numa explosão de coragem, Clara levantou o olhar. Pai, o que você esconde? O que está acontecendo entre você e Rita? A pergunta atingiu Lúcio como um soco no estômago. Ele estava no centro de um furacão e a primeira onda já havia caído. Clara, A porta da mansão se abriu abruptamente, fazendo todos se virarem. Era Adriano, um amigo do passado, mais conhecido por mãe de todos os seus dramas. Mas não era só a presença dele que causou o efeito dominó. Era o que ele segurava nas mãos. Um envelope manila, com o nome de Lúcio escrito em letras grandes, e o olhar do homem que parecia gritar que vinha de uma longa jornada. Aqui, Lúcio, você precisa ver isso. A voz de Adriano soou como um trovão no silêncio. Lúcio avançou. Raiva e confusão se misturavam no peito. O envelope estava pesado, como se todo o peso do mundo estivesse dentro dele. O que Adriano traria à tona agora? Ele puxou o envelope, abrindo-o com dedos trêmulos. A primeira coisa que seus olhos viram foram fotos. Imagens que pareciam ter sido tiradas de um pesadelo. Era ele, Lúcio. Mas não era apenas ele. Eram fotos de encontros clandestinos, sussurros em corredores escuros. Ele e Rita, em momentos que não deveria compartilhar, em lugares que deveriam estar enterrados. O sangue escorreu de sua face. Você tem uma filha com Rita, não é? A pergunta aparatou o silêncio como um tiro. A revelação caiu como um peso insuportável sobre os ombros de Lúcio. Clara, ainda em choque, olhava para ele, como se estivesse testemunhando uma traição. A inocência quebrada, a lealdade à beira de um colapso. Não, isso não é verdade, gaguejou ele, mas as palavras falharam. O nó em sua garganta se apertou. A verdade estava prestes a explodir como um vulcão. As peças começaram a se encaixar, e ele viu que o jogo não era apenas sobre proteger Clara ou sua imagem, mas sobre os laços que criara e as mentiras que teceu ao seu redor. Uma irmã? Clara sussurrou, a compreensão atravessando seu rosto, e o mundo de Lúcio desabou num raio de desespero. O que mais estava escondido? Que outros segredos podiam estar esperando para serem revelados? Nesse momento, Lúcio entendeu que proteger sua filha agora seria a tarefa mais difícil da sua vida. Ele olhou para Rita e depois para Clara. Seus olhos interrogativos questionavam o que viria a seguir. A verdade pairava no ar, eletricamente carregada, e muitas vidas estavam prestes a mudar de forma irreversível. O que fazer agora? Como reescrever a história? Nenhuma resposta parecia vir. O silêncio pesado envolveu a cena, enquanto todos se perguntavam qual seria o próximo passo neste jogo cruel da vida. O silêncio pesado envolveu a sala, enquanto todos respiravam fundo, processando a revelação. A cena parecia retirada de um pesadelo, uma verdade que reverberava, ameaçando consumi-los. Não pode ser, não é verdade, ele repetia, sua própria voz se tornando mais fraca, quase quebrando. Os olhos de Rita, cheios de lágrimas, refletiam a dor que a rodeava. O que teria feito Lúcio para que a vida se tornasse assim? De repente, algo mudou. Um forte barulho reverberou do andar de cima. Um estrondo, como se algo tivesse caído. Instintivamente, todos se viraram para a fonte do som. A tensão se palpava no ar. O que mais poderia dar errado? Eu vou ver. Adriano se ofereceu, mas sua voz tremeu de medo. Ele disparou escadas acima, os outros segurando a respiração. O que estava prestes a acontecer? Rita encarou Lúcio, e o olhar dela falava mais do que 1000 palavras. Nós precisamos contar a verdade. Não temos escolha agora, sussurrou, e o coração de Lúcio disparou.
Como poderiam afastar ainda mais os segredos que já estavam à mostra? No entanto, a porta do quarto de Clara se abriu abruptamente. E lá estava a jovem, pálida como uma folha de papel, a digital do telefone tremendo em suas mãos. Mas não eram apenas as imagens de Lúcio e Rita. Agora, na tela, um vídeo começava a se reproduzir. Clara olhou para eles, boca seca. As palavras falhando em sair. Pai, o que é isso? O terror na voz dela era palpável e todos os olhos estavam fixos na tela. Lúcio esticou o braço para tentar parar o vídeo, mas quando ele olhou, o que viu desmanchou o resto de sua esperança. As imagens eram uma série de encontros íntimos, mas não só entre ele e Rita. Outros rostos conhecidos apareciam. Amigos, colegas de trabalho, famílias completamente alheias ao que estava prestes a acontecer. São todos, murmurou Clara, o discernimento se desenrolando na mente dela. Estão todos envoltos nisso? Foi nesse preciso momento que Adriano voltou, seu rosto carregando uma expressão de horror. Lúcio, é pior do que você imagina. O líder da máfia, ele está atrás de você. Isso tudo é parte do plano dele para te desmantelar. O mundo de Lúcio desmoronou com essas palavras. Assim, todo o peso da sua vida de mentiras não se resumia somente a uma relação extraconjugal. Havia confronto de escalas maiores. Um jogo traiçoeiro em que ele e sua família eram meras peças. Não, Lúcio sussurrou, buscando um fio de razão em meio ao caos. O que mais você não está me contando? Com um olhar que misturava pânico e desespero, Adriano se aproximou. A gravação, Lúcio. Eles sabem de tudo e não vão parar até que você tenha perdido tudo. Sua fortuna, sua família. Existe uma conspiração maior. A verdadeira natureza do jogo hidráulico estava se revelando e o pânico tomou conta da sala. Inimigos ocultos, alianças quebradas e um passado que agora desnudava a cruel realidade à sua frente. Mas quem é essa pessoa? Como eles sabem? A mente de Lúcio girava, tentando formar uma estratégia, enquanto sua filha o observava com os olhos cheios de desespero. Não sei, mas talvez seja alguém muito próximo, alguém em quem você pensou que poderia confiar. A voz de Adriano era baixa, carregada do tipo de medo que faz o sangue gelar. Olhando para Clara e Rita, ele se sentiu áspero, como se a vida estivesse escorrendo por suas mãos. O chão sob seus pés começava a desmoronar, e agora ele estaria lutando não apenas contra segredos pessoais, mas também contra o inimigo que ele jamais viu chegando. Eu prometo que vou proteger vocês, Ellie. Mas a dúvida pairava ainda. Como, quando o inimigo estava tão próximo? E assim, no meio do caos e da revelação, o telefone de Clara tocou. Uma ligação desconhecida. Se o pânico já dominava a sala, agora ele se intensificava, deixando todos à beira de um colapso. Atende, Lúcio ordenou. Pode ser a única oportunidade que temos. Clara hesitou, o olhar confuso, mas com a mira de um predador, algo mais profundo e sombrio logo despertaria em seu coração. No fundo, a pergunta fervia. Quem estaria realmente no controle dessa situação? Clara hesitou, a mão tremendo ao levar o celular até o ouvido. A tensão no ar tinha um peso insuportável. Lúcio tentou acalmar a filha, mas a ânsia que pulsava no peito parecia incontrolável. O olhar de Rita era angustiante, os olhos fixos na tela, um misto de culpa e medo. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. Alô? A voz de Clara era trêmula, mal conseguindo esconder a preocupação. Uma pausa mortal. Então, uma resposta envolta em sussurros veio do outro lado. Clara ficou pálida e suas mãos tremeram mais forte. O que você disse? Os olhos de Lúcio se arregalaram. O que está acontecendo, Clara? Ele tomou um passo à frente, um fio de desespero se instalando na sua voz. Pai! Ela olhou para ele, a expressão de terror refletindo um abismo de desconfiança. É a pessoa que está por trás disso. Ela diz conhecer todos nós. O coração de Lúcio disparou. Quem? Quem é essa pessoa? A ligação continuava, e Clara balançava a cabeça,
como se estivesse tentando se libertar de uma rede invisível. O pânico a dominava. Ela disse para eu ficar de boca fechada, ou você pagará caro. Lúcio sentiu uma onda de choque atravessar seu corpo. Intimamente ele sabia que algo maior e mais ameaçador estava se desenrolando ao seu redor. A mensagem era clara. Eles estavam cercados. Não fique nervosa, filha. Eu estou aqui. Diga a ela que não vamos ceder a ameaças. A voz de Lúcio tentava se manter firme, mas ele sabia que a situação era frágil, prestes a se romper. Uma nova explosão de gritos ecoou do andar de cima, fazendo todos se virarem. O som de objetos quebrando era um sinal de que o controle estava se perdendo. O que foi isso agora? Lúcio berrou, sua mente girando. Parece ser do meu quarto. Vou ver. Adriano disparou para cima, ignorando os perigos que poderiam estar à espreita. Lúcio se viu em um dilema. Deveria seguir o amigo ou ficar para proteger Clara e Rita? Fique aqui, ele gritou, e enquanto se virava para as meninas, algo pesado atingiu a porta da sala. As paredes pareciam estremecer. O que mais pode acontecer? Ele se perguntava, a garganta apertando. Eu não consigo ouvir mais nada. Clara estava em choque, o rosto pálido. O telefone ainda estava contra o ouvido, mas ela não conseguia processar as palavras que soavam cada vez mais distantes. O que estava acontecendo? Nesse momento, o zumbido da ligação interrompeu seus pensamentos. Clara interrompeu a conexão, provocando um silêncio ensurdecedor, mas então um envio de mensagem apareceu na tela. Se você não fizer o que eu digo, você perderá seu pai para sempre. O coração de Lúcio disparou. Quem estaria brincando com a vida dele? Antes que pudesse pensar em uma resposta, a porta do andar de cima se abriu de uma vez. Adriano voltou com um olhar devastado. Múcio, você precisa ver isso. Ele estendeu as mãos, segurando um objeto que parecia uma peça de quebra-cabeça, uma caixa de madeira, com algo pulsando lá dentro. É uma bomba? Rita perguntou, assustada, já se afastando, os olhos arregalados. Não, eu não sei o que é, Adriano retrucou, o discurso confuso. Mas tem algo escrito aqui, sobre você, Lúcio, e sobre Rita. O mundo ao redor de Lúcio pareceu escurecer. O que diz? Ele quase gritou. Adriano respirou fundo antes de abrir a caixa, revelando um pequeno dispositivo com luzes piscando. Mas não era apenas um dispositivo relaxante. Dentro havia arquivos, fotos e uma mensagem clara de chantagem. Uma conexão que ligava todos eles a um inimigo invisível. Eles sabem de tudo e querem que você escolha, Lúcio, entre a sua riqueza ou a sua família. Lúcio mal conseguia processar. Uma dúvida atravessava sua mente. Quantas traições e segredos aterradores já haviam sido ignorados? O que mais estava escondido sob a superfície? Então, como se o destino tivesse ainda mais uma cartada, o telefone de Clara vibrou novamente. Um número desconhecido, mas a mensagem que surgiu fez seu sangue correr frio. Chegou a hora de escolher o lado certo. Se você não fizer isso, pode se despedir de tudo que ama. Com um olhar fixo no aparelho, Clara sentiu a verdade esmagadora se instalar no peito de todos na sala. O futuro deles estava prestes a mudar para sempre. E Clara hesitou, a mão tremendo ao levar o celular até o ouvido. A tensão no ar tinha um peso insuportável. Lúcio tentou acalmar a filha, mas a ânsia que pulsava no peito parecia incontrolável. O olhar de Rita era angustiante, os olhos fixos na tela, um misto de culpa e medo. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. Alô? A voz de Clara era trêmula, mal conseguindo esconder a preocupação. Uma pausa mortal. Então, uma resposta envolta em sussurros veio do outro lado. Clara ficou pálida e suas mãos tremeram mais forte. O que você disse? Os olhos de Lúcio se arregalaram. O que está acontecendo, Clara? Ele tomou um passo à frente, um fio de desespero se instalando na sua voz. Pai! Ela olhou para ele, a expressão de terror refletindo um abismo de desconfiança. É a pessoa que está por trás disso.
Ela diz conhecer todos nós. O coração de Lúcio disparou. Quem é essa pessoa? A ligação continuava e Clara balançava a cabeça, como se estivesse tentando se libertar de uma rede invisível. O pânico a dominava. Ela disse para eu ficar de boca fechada, ou você pagará caro. Lúcio sentiu uma onda de choque atravessar seu corpo. Intimamente, ele sabia que algo maior e mais ameaçador estava se desenrolando ao seu redor. A mensagem era clara. Eles estavam cercados. Não fique nervosa, filha. Eu estou aqui. Diga a ela que não vamos ceder a ameaças. A voz de Lúcio tentava se manter firme, mas ele sabia que a situação era frágil, prestes a se romper. Uma nova explosão de gritos ecoou do andar de cima, fazendo todos se virarem. O som de objetos quebrando era um sinal de que o controle estava se perdendo. O que foi isso agora? Lúcio berrou, sua mente girando. Parece ser do meu quarto. Vou ver. Adriano disparou para cima, ignorando os perigos que poderiam estar à espreita. Lúcio se viu em um dilema. Deveria seguir o amigo ou ficar para proteger Clara e Rita? Fique aqui, ele gritou, e enquanto se virava para as meninas, algo pesado atingiu a porta da sala. As paredes pareciam estremecer. O que mais pode acontecer? Ele se perguntava, a garganta apertando. Eu não consigo ouvir mais nada. Clara estava em choque, o rosto pálido. O telefone ainda estava contra o ouvido, mas ela não conseguia processar as palavras que soavam cada vez mais distantes. Nesse momento, o zumbido da ligação interrompeu seus pensamentos. Clara interrompeu a conexão, provocando um silêncio ensurdecedor. Mas então, um envio de mensagem apareceu na tela. Se você não fizer o que eu digo, você perderá seu pai para sempre. O coração de Lúcio disparou. Quem estaria brincando com a vida dele? Antes que pudesse pensar em uma resposta, a porta do andar de cima se abriu de uma vez. Adriano voltou com um olhar devastado. Múcio, você precisa ver isso. Ele estendeu as mãos, segurando o objeto que parecia uma peça de quebra-cabeça, uma caixa de madeira, com algo pulsando lá dentro. É uma bomba? Rita perguntou, assustada, já se afastando, os olhos arregalados. Não, eu não sei o que é. Adriano retrucou, o discurso confuso. Mas tem algo escrito aqui. Sobre você, Lúcio. E sobre Rita. O mundo ao redor de Lúcio pareceu escurecer. O que diz? Ele quase gritou. Adriano respirou fundo antes de abrir a caixa, revelando um pequeno dispositivo com luzes piscando. Era um tipo de gravação. A imagem que logo começou a se desenrolar na tela deixou todos em choque. Era Lúcio, mas não apenas ele. As imagens mostravam conversas secretas, reuniões com pessoas que ele deveria ter evitado, e então um rosto familiar surgiu. Era a mãe de Rita. Não, não pode ser! Clara gritou, dando um passo atrás, o olhar cheio de incredulidade. O coração de Lúcio parou. O que ela está fazendo ali? Sua voz saiu arrastada, uma torrente de confusão. Ela é parte disso tudo, Adriano exclamou, o horror se espalhando na sala. Mas eu a conheço, ela é uma mãe, uma mulher comum. Lúcio respondeu, os olhos fixos na tela, incapaz de crer no que estava vendo. Mas, enquanto continuava a assistir, a gravidade da situação se intensificou. Surgiu um vídeo dela, falando diretamente para a câmera. Lúcio, você não percebeu, mas está cercado. Eu sempre estive ao seu lado, até quando pensou que estava seguro. E a verdade que você tanto teme está prestes a se revelar de forma que você nunca imaginou. Clara olhou fixamente para o pai, questionando tudo o que havia acreditado. Então, ela estava manipulando tudo isso. A revelação caiu como uma bomba atômica. O que mais estava escondido? Lúcio não conseguia processar. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. A rede de mentiras e segredos agora tão densa que mal conseguia respirar. A conexão familiar que acreditou ser sólida se quebrava em pedaços. E enquanto tentava juntar as peças, uma nova mensagem chegou pelo celular de Clara. A cada instante que passa, mais segredos vêm à tona. Prepare para a tempestade. O terror expandiu-se, mais ameaçador do que antes.
O que estava prestes a acontecer? O que mais essa trama interligada? Clara hesitou, a mão tremendo, ao levar o celular até o ouvido. A tensão no ar tinha um peso insuportável. Lúcio tentou acalmar a filha, mas a ânsia que pulsava no peito parecia incontrolável. O olhar de Rita era angustiante, os olhos fixos na tela, um misto de culpa e medo. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. Alô? A voz de Clara era trêmula, mal conseguindo esconder a preocupação. Uma pausa mortal. Então, uma resposta envolta em sussurros veio do outro lado. Clara ficou pálida e suas mãos tremeram mais forte. O que você disse? Os olhos de Lúcio se arregalaram. O que está acontecendo, Clara? Ele tomou um passo à frente, um fio de desespero se instalando na sua voz. Pai! Ela olhou para ele, a expressão de terror refletindo um abismo de desconfiança. É a pessoa que está por trás disso. Ela diz conhecer todos nós. O coração de Lúcio disparou. Quem? Quem é essa pessoa? A ligação continuava e Clara balançava a cabeça, como se estivesse tentando se libertar de uma rede invisível. O pânico a dominava. Ela disse para eu ficar de boca fechada, ou você pagará caro. Lúcio sentiu uma onda de choque atravessar seu corpo. Intimamente, ele sabia que algo maior e mais ameaçador estava se desenrolando ao seu redor. A mensagem era clara. Eles estavam cercados. Não fique nervosa, filha. Eu estou aqui. Diga a ela que não vamos ceder a ameaças. A voz de Lúcio tentava se manter firme, mas ele sabia que a situação era frágil, prestes a se romper. Uma nova explosão de gritos ecoou do andar de cima, fazendo todos se virarem. O som de objetos quebrando era um sinal de que o controle estava se perdendo. O que foi isso agora? Lúcio berrou, sua mente girando. Parece ser do meu quarto. Vou ver. Adriano disparou para cima, ignorando os perigos que poderiam estar à espreita. Lúcio se viu em um dilema. Deveria seguir o amigo ou ficar para proteger Clara e Rita? Fique aqui, ele gritou. Enquanto se virava para as meninas, algo pesado atingiu a porta da sala. As paredes pareciam estremecer. O que mais pode acontecer? Ele se perguntava, a garganta apertando. Eu não consigo ouvir mais nada. Clara estava em choque, o rosto pálido. O telefone ainda estava contra o ouvido, mas ela não conseguia processar as palavras que soavam cada vez mais distantes. Nesse momento, o zumbido da ligação interrompeu seus pensamentos. Clara interrompeu a conexão, provocando um silêncio ensurdecedor. Mas então, um envio de mensagem apareceu na tela. Se você não fizer o que eu digo, você perderá seu pai para sempre. O coração de Lúcio disparou. Quem estaria brincando com a vida dele? Antes que pudesse pensar em uma resposta, a porta do andar de cima se abriu de uma vez. Adriano voltou com um olhar devastado. Lúcio, você precisa ver isso. Ele estendeu as mãos, segurando um objeto que parecia uma peça de quebra-cabeça. Uma caixa de madeira com algo pulsando lá dentro. É uma bomba? Rita perguntou, assustada, já se afastando, os olhos arregalados. Não, eu não sei o que é. Adriano retrucou, o discurso confuso. Mas tem algo escrito aqui. Sobre você, Lúcio. E sobre Rita. O mundo ao redor de Lúcio pareceu escurecer. O que diz? Ele quase gritou. Adriano respirou fundo antes de abrir a caixa, revelando um pequeno dispositivo com luzes piscando. Era um tipo de gravação. A imagem que logo começou a se desenrolar na tela deixou todos em choque. Era Lúcio, mas não apenas ele. As imagens mostravam conversas secretas, reuniões com pessoas que ele deveria ter evitado. E então, um rosto familiar surgiu. Era a mãe de Rita. Não, não pode ser! Clara gritou, dando um passo atrás, o olhar cheio de incredulidade. O coração de Lúcio parou. O que ela está fazendo ali? Sua voz saiu arrastada, uma torrente de confusão. Ela é parte disso tudo, Adriana exclamou, o horror se espalhando na sala. Mas eu a conheço, ela é uma mãe, uma mulher comum. Lúcio respondeu, os olhos fixos na tela, incapaz de crer no que estava vendo.
Mas enquanto continuava a assistir, a gravidade da situação se intensificou. Surgiu um vídeo dela falando diretamente para a câmera. Lúcio, você não percebeu, mas está cercado. Eu sempre estive ao seu lado, até quando pensou que estava seguro. E a verdade que você tanto teme está prestes a se revelar de forma que você nunca imaginou. Clara olhou fixamente para o pai, questionando tudo o que havia acreditado. Então ela estava manipulando tudo isso? A revelação caiu como uma bomba atômica. O que mais estava escondido? Lúcio não conseguia processar. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés, a rede de mentiras e segredos agora tão densa que mal conseguia respirar. A conexão familiar que acreditou ser sólida se quebrava em pedaços. Então, antes que alguém pudesse reagir, o som de um tiro ecoou pela casa. Um clarão iluminou a sala. Lúcio saltou para frente, empurrando Clara e Rita para o lado. O impacto do disparo reverberou, e o que deveria ser um instante estava prestes a se transformar em um pesadelo. O sangue escorreu. Clara gritou: "Papai!" Ele olhou para baixo. A dor era insuportável. "Eu estou..." Suas palavras se apagaram enquanto a visão começava a escurecer. O que estava acontecendo? E quando o conceito de segurança desmoronou, o telefone de Clara vibrou novamente. Mas agora, as mensagens cintilavam na tela, e ela leu em voz alta: "Diga a ele que a verdade será revelada em breve. Fique atenta. Alguém próximo não é quem parece ser." O cérebro de Lúcio girava. Quem poderia ser? E as consequências? O que mais poderia acontecer antes que tudo acabasse? Clara hesitou, a mão tremendo ao levar o celular até o ouvido. A tensão no ar tinha um peso insuportável. Lúcio tentou acalmar a filha, mas a ânsia que pulsava no peito parecia incontrolável. O olhar de Rita era angustiante, os olhos fixos na tela, um misto de culpa e medo. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. "Alô?" A voz de Clara era trêmula, mal conseguindo esconder a preocupação. Uma pausa mortal. Então, uma resposta envolta em sussurros veio do outro lado. Clara ficou pálida e suas mãos tremeram mais forte. "O que você disse?" Os olhos de Lúcio se arregalaram. "O que está acontecendo, Clara?" Ele tomou um passo à frente, um fio de desespero se instalando na sua voz. "Pai!" Ela olhou para ele, a expressão de terror refletindo um abismo de desconfiança. "É a pessoa que está por trás disso. Ela diz conhecer todos nós." O coração de Lúcio disparou. "Quem? Quem é essa pessoa?" A ligação continuava, e Clara balançava a cabeça, como se estivesse tentando se libertar de uma rede invisível. O pânico a dominava. "Ela disse para eu ficar de boca fechada. Ou você pagará caro." Lúcio sentiu uma onda de choque atravessar seu corpo. Intimamente, ele sabia que algo maior e mais ameaçador estava se desenrolando ao seu redor. A mensagem era clara. Eles estavam cercados. "Não fique nervosa, filha. Eu estou aqui. Diga a ela que não vamos ceder a ameaças." A voz de Lúcio tentava se manter firme, mas ele sabia que a situação era frágil, prestes a se romper. Uma nova explosão de gritos ecoou do andar de cima, fazendo todos se virarem. O som de objetos quebrando era um sinal de que o controle estava se perdendo. "O que foi isso agora?" Lúcio berrou, sua mente girando. "Parece ser do meu quarto. Vou ver." Adriano disparou para cima, ignorando os perigos que poderiam estar à espreita. Lúcio se viu em um dilema. Deveria seguir o amigo ou ficar para proteger Clara e Rita? "Fique aqui!" ele gritou, e enquanto se virava para as meninas, algo pesado atingiu a porta da sala. As paredes pareciam estremecer. O que mais pode acontecer? Ele se perguntava, a garganta apertando. "Eu não consigo ouvir mais nada." Clara estava em choque, o rosto pálido. O telefone ainda estava contra o ouvido, mas ela não conseguia processar as palavras que soavam cada vez mais distantes. Nesse momento, o zumbido da ligação interrompeu seus pensamentos. Clara interrompeu a conexão, provocando um silêncio ensurdecedor. Mas então, um envio de mensagem apareceu na tela. "Se você não fizer o que eu digo, você perderá seu pai. Para sempre." O coração de Lúcio disparou. Quem estaria brincando com a vida dele? Antes que pudesse pensar em uma resposta, a porta do andar de cima se abriu de uma vez.
Adriano voltou com um olhar devastado. Lúcio, você precisa ver isso. Ele estendeu as mãos, segurando um objeto que parecia uma peça de quebra-cabeça, uma caixa de madeira com algo pulsando lá dentro. É uma bomba? Rita perguntou, assustada, já se afastando, os olhos arregalados. Não, eu não sei o que é. Adriano retrucou, o discurso confuso. Mas tem algo escrito aqui, sobre você, Lúcio, e sobre Rita. O mundo ao redor de Lúcio pareceu escurecer. O que diz? Ele quase gritou. Adriano respirou fundo antes de abrir a caixa, revelando um pequeno dispositivo com luzes piscando. Era um tipo de gravação. A imagem que logo começou a se desenrolar na tela deixou todos em choque. Era Lúcio. Mas não apenas ele. As imagens mostravam conversas secretas, reuniões com pessoas que ele deveria ter evitado. E então, um rosto familiar surgiu. Era a mãe de Rita. Não! Não pode ser! Clara gritou, dando um passo atrás, o olhar cheio de incredulidade. O coração de Lúcio parou. O que ela está fazendo ali? Sua voz saiu arrastada. Uma torrente de confusão. Ela é parte disso tudo, Adriano exclamou, o horror se espalhando na sala. Mas eu a conheço. Ela é uma mãe, uma mulher comum. Lúcio respondeu, os olhos fixos na tela, incapaz de crer no que estava vendo. Mas, enquanto continuava a assistir, a gravidade da situação se intensificou. Surgiu um vídeo dela falando diretamente para a câmera. Lúcio, você não percebeu, mas está cercado. Eu sempre estive ao seu lado, até quando pensou que estava seguro. E a verdade que você tanto teme está prestes a se revelar de forma que você nunca imaginou. Clara olhou fixamente para o pai, questionando tudo o que havia acreditado. Então ela estava manipulando tudo isso? A revelação caiu como uma bomba atômica. O que mais estava escondido? Lúcio não conseguia processar. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés, a rede de mentiras e segredos agora tão densa que mal conseguia respirar. A conexão familiar, que acreditou ser sólida, se quebrava em pedaços. Então, um som de fenda soou atrás deles. Todos se viraram. A porta da sala que estava entreaberta explodiu em pedaços. Um homem corpulento, vestido de preto e sujo de poeira, irrompeu na sala com um sorriso sombrio. Era um rosto familiar, mas de um homem que Lúcio nunca esperou ver ali. Pedro? A voz de Lúcio era um sussurro incrédulo. O homem olhou diretamente para ele, os olhos brilhando com malícia. Surpresa. Você achou que poderia escapar? Que as coisas ficariam assim, tranquilas? Eu sempre estive no comando. Lúcio, e agora é sua vez? Calma, Clara! Lúcio gritou, tentando manter o controle, mas a realidade o esmagava. O que você quer de mim, Pedro? Pedro deu um passo à frente, seu sorriso se alargando. Eu quero que você escolha a sua fortuna ou a vida da sua filha. Todo este jogo que vem jogando acaba aqui. Enquanto o terror enchia a sala, mais uma mensagem chegou ao celular de Clara, e ela a leu em voz alta, a voz trêmula. Você não pode confiar em ninguém. A verdade será revelada, e não terá como escapar. E no instante em que o mundo de Lúcio desmoronava sob seus pés, ele percebeu que a maior traição de todas não era de Rita, ou mesmo de sua mãe. Era de alguém que ele considerava um amigo. O corpo de Lúcio ficou paralisado. Sua mente girava em busca de respostas. Pedro sabia tudo. O que mais esse homem tinha nas mãos? Com que tipo de monstro eles estavam lidando agora? O jogo parecia completamente fora de controle, e a única certeza era que a escolha que Lúcio tivesse que fazer seria a mais difícil de sua vida. Clara começou a tremer. A tensão na sala era palpável. O olhar de Pedro era como um veneno, pronto para consumir tudo. Escolha, Lúcio. A fortuna ou sua filha? O tempo acabou. A risada dele ecoava, uma mistura de poder e prazer em toda a confusão. Mas, antes que qualquer um pudesse reagir, um barulho ensurdecedor cortou o silêncio. A porta da mansão foi arrombada. Uma figura alta e imponente, vestindo um terno escuro e uma máscara, irrompeu por entre os pedaços de madeira estilhaçada.
O coração de Lúcio disparou. Era você? A figura balançou a cabeça lentamente, como se quisesse aproveitar a situação. Não, Lúcio, não sou quem você pensa. O verdadeiro manipulador está prestes a se revelar. E aquelas palavras jogaram todos em um mar de dúvidas. Quem é você? Clara gritou, os olhos arregalados. O que você quer de nós? O homem de máscara apenas sorriu, inclinando-se em direção a Lúcio, como se estivesse promovendo um espetáculo. Eu represento o que você construiu, o que você escondeu sob camadas de mentiras e traições. E sabe o que é mais interessante? A mulher que você chama de mãe de sua filha não é quem parece ser. O ar ficou pesado. A revelação pairava no espaço, como uma lâmina afiada prestes a cortar. Lúcio piscou, tentando entender. O que você está dizendo? Rita, é sua filha, Lúcio. E Clara é adotada. A voz do mascarado era como uma lança atravessando o coração de todos. O tempo parecia congelar, e a sala se calou. O rugido do passado ecoava, trazendo à tona segredos enterrados. Não posso acreditar, Clara sussurrou. Você está mentindo. Mas, mesmo com a negação, a dúvida começou a surgir em seus olhos. O sorriso do mascarado se alargou. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Sua vida é uma teia de enganos. E agora, todos estão expostos. Ele se virou para Lúcio, os olhos brilhando com uma mistura de prazer maligno. E você, Lúcio, está prestes a perder tudo. Prova. Onde estão as provas? A raiva queimava em Lúcio. Ele não havia lutado por tanto tempo para ser destroçado por mentiras. O peso do mundo parecia pressionar seu peito. Como assim, Rita? Claro! Ele se sentiu preso entre verdades e mentiras, que nunca havia desejado enfrentar. O mascarado levantou a mão, mostrando um celular. Aqui que você precisa. Gravações, fotos, tudo. Um passado que não pode ser ignorado. Rodrigues, seu até então melhor amigo, não te alertou sobre as alianças perigosas que você formou? A bomba caiu. Rodrigues, ele era um verdadeiro amigo, um apoio, um pilar. O que havia dado errado? Mais do que isso, continuou o mascarado. A mãe de Rita pode ser a chave para desvendar tudo. Ela sempre soube quem você era de verdade. Agora pague, ou veja sua família ser destruída. Com a verdade pressionando sobre ele como uma corrente, Lúcio se viu no limite. Por que você está fazendo isso? O que você ganha com isso? E naquele momento, o inesperado aconteceu. O terno do mascarado começou a mudar de forma, um deslizar grotesco revelando outra pessoa sob a máscara. Era Adriano. O amigo fiel, que sempre esteve ao seu lado, agora revelava-se como o traidor. Eu sempre fui parte do jogo, Lúcio. E agora, bem, você precisará escolher a verdade ou a mentira. Que comece o jogo. As palavras dele reverberaram e a sala encheu-se de uma tensão que cortava o ar. O que mais estava escondido? Quantas mentiras habitavam aquela mansão? Clara olhou de Lúcio para Adriano, uma mistura de dor e confusão no rosto. Pai, o que está acontecendo? O mistério cercava todos como uma névoa pesada e sufocante. Assim, sem respostas, o caos retornava àquela casa antes tão perfeita. Clara começou a tremer. A tensão na sala era palpável. O olhar de Pedro era como um veneno, pronto para consumir tudo. Escolha, Lúcio. A fortuna ou sua filha. O tempo acabou. A risada dele ecoava, uma mistura de poder e prazer em toda a confusão. Mas antes que qualquer reação ou palavra pudesse sair, um estrondo reverberou pela mansão. A porta da sala explodiu com um golpe violento. Uma figura encapuzada, que mais parecia um fantasma, atravessou a entrada. O sorriso provocador de Pedro desfez-se instantaneamente. Quem? Quem é você? Lúcio quase sussurrou, a voz embargada pela confusão. A figura parou em meio à fumaça que se dissipava, iluminada numa dança de sombras. Um braço se ergueu, apontando diretamente para Pedro. Seu tempo acabou, Pedro. A casa de cartas que você construiu está prestes a desmoronar. Você não pode estar aqui. Pedro gritou, a fúria substituindo o domínio que tinha segundos antes.
As paredes pareciam vibrar com a tensão que surgia entre os dois. O ambiente ficou pesado, como se a eletricidade estivesse carregando o ar. A figura avançou e a luz do teto finalmente revelou o rosto sob o capuz. Era Rita. Mas não era a mesma garota de olhos sinceros que havia entrado na mansão com Clara. Não, ela estava mais madura, uma sombra de dor e força que desafiava o amante em sua frente. Rita, Clara sussurrou, os olhos arregalados à medida que mais perguntas surgiam. O que está acontecendo? Rita sorriu levemente, mas havia um peso em sua expressão. A verdade, Clara. Ela é mais sombria do que você imagina. Pedro, em um ato de desespero, avançou em direção a Rita. Você não pode se intrometer. Isso é entre mim e Lúcio. Porém, antes que ele pudesse chegar perto, Rita acenou a mão e uma explosão de luz e algodão se desfez na sala. O chão pareceu tremer. Um silêncio sepulcral tomou conta, enquanto todos, paralisados, processavam o que acabaram de testemunhar. Como uma mágica, Rita baixou a mão e todos sentiram um arrepio na espinha. Aquela não era uma simples jovem. Ela tinha mais poder do que parecia. Eu sempre soube, Pedro. Você não consegue esconder a verdade para sempre, disse Rita com uma determinação que desafiava o ar entre eles. A sala estava coberta por murmúrios confusos. Clara olhou para o pai, buscando resposta, mas Lúcio estava em choque. A revelação de Rita estava prestes a descortinar segredos ainda mais profundos. A realidade se desdobrava diante deles, como um véu sendo rasgado. Você é diferente. O que você sabe sobre mim, sobre a minha família? Lúcio perguntou, o medo agora crescendo e se entrelaçando. Rita respirou fundo. Isso vai além de você, Lúcio. Você é parte de algo que nem mesmo imagina. Sua riqueza, suas escolhas, tudo isso é manipulação. O que você considera seu poder é apenas uma marionete nas mãos de forças que desconhece. Clara começou a chorar. Diga-me que não é verdade. Eu não posso acreditar. Rita se virou para ela. É a verdade, Clara. A conexão que você tem e que não sabe que existe. Nós somos mais parecidas do que pensa. As palavras de Rita ecoaram na sala como um trovão. O que ela queria dizer? E a revelação a seguir poderia ter consequências devastadoras. Lúcio tentou se aproximar. Rita, o que você está me dizendo com isso? Mas antes que ela pudesse responder, a tensão explodiu quando as luzes da casa se apagaram abruptamente. O caos se instaurou. Gritos e passos apressados ecoaram pela mansão. Não! O que está acontecendo? Lúcio gritou, enquanto o pânico crescia. Todos estavam em movimento, tentando encontrar a luz, tentando entender o que se desenrolava. E foi então que, no meio da escuridão, um tiro ecoou. A cena estava prestes a se descontrolar completamente. Clara gritou, a visão sumindo sob o terror. Enquanto tudo desmoronava, um corpo caiu pesadamente no chão. O pânico tomou conta e Rita gritou, não! Isso não pode estar acontecendo. Quem foi? Lúcio berrou, o horror espalhando-se como uma mancha de óleo. As luzes piscavam e, diante da confusão, o corpo estirado no chão ficou visível. Pedro deitado, sem vida, enquanto a máscara que ele usava agora exibia um sorriso perverso, como se soubesse exatamente por que estava ali. Você? O que fez? Lúcio mal conseguiu pronunciar, as palavras sufocadas pela verdade e pela culpa. Rita olhou fixamente para o corpo, a expressão mudando de raiva para incredulidade. Ele estava atrás de você, Lúcio. Mas a conexão com ele é mais profunda do que pensava. Você precisa descobrir agora, antes que seja tarde demais. O jogo está apenas começando. E, naquele instante, a sala pareceu girar. Qual era a verdadeira conexão entre eles? Lúcio sentiu o chão se abrir sob seus pés. Segredos traiçoeiros estavam prestes a vir à tona, e a única coisa que ele sabia, naquele momento, era que nada mais faria sentido. Uma nova peça havia sido colocada no quebra-cabeça. O que ele faria agora? O caos se espalhou pela sala, enquanto o corpo de Pedro repousava no chão. A presença de Rita
pareceu despertar um novo fogo dentro de Lúcio. Por que você está fazendo isso? Você sabia de tudo. Ele não conseguia esconder a raiva. A verdade cortava como lâmina afiada. O sorriso malicioso de Pedro agora era uma lembrança fria. A tensão aumentava. Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para o pai e para Rita. O que isso significa? O que está acontecendo, pai? Sua voz tremia. Cada palavra uma pequena carga de medo. Rita se aproximou de Clara. Você precisa entender, Clara. Suas ligações. Elas são mais profundas do que você imagina. Está tudo interligado. Nós somos mais familiares do que sempre supusemos. Familiares? Como assim? Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. A ideia de que suas raízes não eram o que sempre pensou era um golpe devastador. O nó na garganta se apertava. Enquanto isso, o calor do momento fez Lúcio se mover. Rita, você precisa me explicar o que a conexão com Pedro significa. O que mais eu perdi? Sua voz ecoava pela sala, buscando a verdade que poderia acalmar seu turbilhão interno. Rita respirou fundo. Pedro era um jogador em um grande jogo de manipulações. Ele nunca esteve do seu lado. O jogo dele era um meio de controlar seus segredos. Os encontros, as alianças, tudo uma armadilha. As paredes pareciam se fechar ao redor deles. A revelação era como uma bomba. Lúcio olhou para o corpo caído. E se eu tivesse perdido tudo por uma mentira? E se Clara não fosse a única que tivesse sido enganada? Precisamos ir, agora! Gritou Adriano, que até então parecia paralisado. Ele se agachou, conferindo o pulso de Pedro. Não importa o que ele quis. O importante é que estamos em perigo. Precisamos descobrir a verdade antes que alguém venha atrás de nós. Clara apenas balançou a cabeça, ainda em estado de choque. Como vamos sair disso? Rita se virou para Clara, sua expressão determinada. Todos irão atrás de você. Mas a verdade é a única coisa que pode nos proteger. Lúcio se sentia preso entre o passado e o futuro. O que você quer dizer com isso, Rita? O que se passa entre nós todos aqui? O que realmente está acontecendo? Nesse momento, uma sirene distante começou a tocar. Um sinal de que a polícia estava a caminho? O tempo estava se esgotando e a adrenalina começou a fluir. Venham! Lúcio gritou, puxando Clara e Rita para fora. Quando um brilho surgiu do celular de Clara. Uma mensagem surgiu na tela. Não acredite na Rita. Ela nada mais é do que uma peça nesse jogo. Havia um novo jogador na mesa. Clara olhou incrédula. Quem está por trás disso? Gritou Lúcio. Não posso explicar agora, mas eu sou apenas parte do quebra-cabeça. Gritou Rita, agora com um desespero em sua voz. Não acredite, Clara! Lúcio gritou, mas dentro dele crescia a dúvida. As escolhas pesavam em seu coração. Os sons de passos ressoaram cada vez mais perto. Aguentando a respiração, todos se enfiaram em uma pequena escada de serviço. Lúcio sentiu o peso da verdade pesando em seu peito, mas também uma leveza. Se haviam sombras em sua vida, ele poderia iluminá-las com a verdade. Mas o que seriam as verdades e as mentiras em meio ao caos? Nos corredores da mansão, a luz piscou. Clara tremia e Lúcio tomou a frente. Vamos juntos sair dessa. Por mais doloroso que seja a verdade, vamos descobri-la. Você é minha filha e eu vou proteger você. A noite estava longe de acabar e os segredos transbordavam ao redor deles. Qual seria a próxima escolha? Que novas verdades viriam à tona? O futuro estava numa estreita curva, e a única certeza era que ali, juntos, formavam uma nova conexão. Antes que pudessem sair, um grito cortante ecoou pelas escadas. Rita! Clara gritou. E a sala escureceu. O eco da vida ou morte aguardava por eles. O que seria de cada um ao final da jornada? E você? Quer descobrir quais verdades vão se desenrolar nessa trama densa? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar este conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para
para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância disso.